Você já percebeu que em meio às lutas, tribulações e dificuldades, muitas pessoas não conseguem ter esperança? E que é justamente nesse ponto que muitos desanimam ou abandonam tudo? E talvez essa seja a sua realidade. Eu sou João Esteves e aqui você vai aprender a viver uma fé prática no seu dia a dia. Eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra pode mudar a sua vida hoje. Fala, povo de Deus! Hoje eu quero falar com vocês sobre esperança. Esperança essa que somente o Espírito Santo pode gerar em nossos corações. E de forma bem simples, eu anotei aqui os 3 passos que eu entendi que o Espírito Santo trabalha em nós para que a verdadeira esperança, a esperança que não falha, seja gerada em nossos corações. E talvez você se questione, mas como assim? Eu ouço falar sobre esperança tantas vezes, mas eu não consigo ver isso acontecer na minha vida. Muitas das vezes o nosso foco está no lugar errado, o nosso olhar para a solução dos problemas está no lugar errado, porque nós queremos que seja feito conforme as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Mas o Espírito Santo, ele ministrou algo muito claro no meu coração. Muitas das vezes ele vai trabalhar totalmente contrário à nossa lógica, totalmente contrário ao anseio do nosso coração, contrário às nossas vontades. E eu quero ler com você Romanos capítulo 5, versículo 5. Na verdade, o Senhor ministrou meu coração do versículo 3 ao versículo 5. Mas eu quero ler com você somente o versículo 5, que diz assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então assim, o primeiro ponto é o final do versículo, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O primeiro passo que nós precisamos entender é de não duvidar que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A partir do momento que você confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você se batizou e começou a caminhar na presença de Deus, você tem o Espírito Santo. Ah, Jô, mas por que tantas lutas? Por que tantas dificuldades? Deixa eu te falar, porque elas fazem parte do processo. E eu quero ler aqui com você os 3 passos que o Espírito Santo falou no meu coração. E o primeiro passo que o Senhor usa para gerar esperança verdadeira em nossas vidas é através da tribulação, é através das lutas. Eu costumo dizer que o deserto é a escola do Senhor. E as lutas, as tribulações, elas são o nosso treinamento, porque são as lutas que nos fazem dobrar o nosso joelho, botar a nossa cara no pó. Muitas das vezes o Espírito Santo ele precisa sacudir a minha e a sua vida, porque a gente relaxa não tendo mais aquele tempo de oração, não relaxa, não buscando mais a palavra do Senhor como nós buscávamos antes. A gente acaba relaxando e se contentando em estar na igreja, em ter uma religião e falar para as pessoas que eu aceitei Jesus. Só que o Espírito Santo, ele quer gerar em nós crescimento. O Espírito Santo, ele quer trazer transformação em nossas vidas. Ele quer fazer com que nós venhamos amadurecer na nossa caminhada de fé. E uma das coisas que ele vai usar, e eu posso te garantir isso porque eu já vivi isso na minha vida várias vezes, uma das coisas que ele vai permitir acontecer são as tribulações. Jesus nunca nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, dificuldades, tribulações, lutas, seja lá como você quiser falar. Mas grande verdade é que as tribulações, elas fazem parte do processo do Espírito Santo transformar e amadurecer as nossas vidas. E por que isso? E aí vem o segundo ponto, porque é na tribulação que vem a perseverança. É a perseverança que vai fazer com que eu e você continuemos, com que nós venhamos a permanecer
fiel ao Senhor, servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor. Vai fazer você perseverarmos, orando, lendo a Bíblia, sendo dependente do Senhor. A perseverança, ela molda, fortalece e amadurece a nossa fé e o nosso caráter, para daí sim nós sermos aprovados. Então, é sobre isso. A tribulação, ela vai gerar perseverança. Por quê? Quem não persevera fica pelo caminho. Por isso eu falei que muitas pessoas se perdem, desanimam e abandonam tudo. Por quê? Porque não querem perseverar. Mas deixa eu te falar uma coisa. É em meio à tribulação que o Senhor está falando para mim e para você: meu filho, persevere, meu filho, permaneça, meu filho, continua, eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. E só não consegue perseverar quem olha para as circunstâncias. Só não consegue perseverar quem fica olhando para as emoções que está sentindo no meio da tribulação. Mas se você perseverar, se você continuar e permanecer buscando ao Senhor, você pode ter certeza que Ele vai trazer algo sobre a sua vida. O que? Aprovação, transformação, amadurecimento da nossa fé e do nosso caráter. O Senhor, Ele não quer ver você tendo uma fé só de palavras. Até porque uma fé sem obras, ela é morta, diz a Bíblia. Então Ele precisa nos levar a novas experiências, para que a gente suba o nosso nível de fé, para que a gente suba mais um degrau e continue crescendo em fé, amadurecendo o nosso relacionamento com Ele, amadurecendo a nossa visão do agir dEle em nossas vidas. Então o Senhor, Ele usa a tribulação, e a tribulação, ela produz perseverança. Perseverou, permaneceu, ok? O Senhor, Ele vai gerar em nós um caráter aprovado. Ele vai gerar em nós experiência. Ele vai fazer eu e você nos tornarmos pessoas cascudas, sabe? Porque isso gera em nós testemunhos. Gera em nós testemunho para nós mesmos. Porque quando vem uma próxima luta, quando vem uma próxima dificuldade, você já lembra: opa, já passei por aqui. Opa, lá atrás a situação também parecia impossível. Lá atrás a tribulação parecia que não ia acabar, que não ia ter fim. Mas o Senhor foi comigo o tempo todo. Mediante a minha perseverança, Ele me aprovou e me deu experiência para suportar novos desafios. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele faz eu e você termos um caráter aprovado. Nos tornamos mais maduros. Os nossos olhos e emoções não ficam mais nas circunstâncias. E coisa boa é quando nós começamos a experimentar dessa maturidade com o Senhor. Porque ficar só batendo no coração de Deus, me dá, me dá, me dá, é muito fácil. Só que o Senhor, eu costumo dizer também, Ele não cria filhos vagabundos. Deus quer fazer, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar bênçãos infinitas, mas Ele sabe as bênçãos que vão corromper o nosso coração ou não. Ele sabe quando nós estamos maduros para receber algo ou não. Então, você que está passando por um momento de tribulação, de luta, sabe que o Espírito Santo está com você. E o Espírito Santo está dizendo: persevere. Eu quero te aprovar, eu quero fazer você crescer, eu quero fazer você ter novas experiências, novos testemunhos, para que você suba degraus de fé, para que você suba degraus na intimidade, no relacionamento comigo, para que você aprenda a depender de mim, mesmo nos dias mais difíceis. E é nesse processo que Ele gera em nós a verdadeira esperança. Esperança que não nos decepciona, como diz aqui o começo do texto. E a esperança não nos decepciona. Por que essa esperança não nos decepciona? Porque é através do Espírito Santo que Deus derrama o seu amor em nossos corações. É o Espírito Santo que vai falar em nossos corações nos dias de lágrima, nos dias de dor. O Espírito Santo vai falar: continue, eu estou com você. Como eu já disse aqui várias vezes, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador.
tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, cada lágrima que corre do nosso rosto, cada oração feita, cada oração que você não consiga falar diante do Senhor, o Espírito Santo, ele sonda o mais íntimo do nosso ser, ele sonda o nosso coração, ele sabe os nossos pensamentos, por isso ele nos consola, por isso ele nos ajuda. E é no meio desse processo todo que nós aprendemos a olhar para o Senhor e ter a verdadeira esperança. Uma esperança que não está respaldada na minha conta financeira, uma esperança que não está respaldada no meu melhor amigo, no marido, na esposa, uma esperança que está respaldada no Senhor, nas experiências que você teve com o Senhor. E é no meio desse processo que nós entendemos que só por Ele nós vencemos essas lutas. Ou seja, só pelo Espírito Santo você vai entender lá na frente, depois de você passar pela tribulação, depois de você perseverar, depois de você ter sido aprovado pelo Senhor, eu e você começamos a entender que somente por Ele nós vencemos essas lutas. Isso gera em nós o quê? Dependência. Agora, pelo Espírito Santo, a nossa dependência, ela para de depender de momentos. Porque tem gente que é assim, eu já fui assim, tá tudo bem, glória a Deus, aleluia, maravilha, só alegria, vamos para cima. Aí quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, a pessoa desanima, a pessoa para, a pessoa começa a murmurar. Então o Espírito Santo, ele quer mudar isso em nós. Mas como eu falei, ele precisa agitar as águas paradas no nosso interior. Porque se ele não fizer isso, ele sabe que na primeira dificuldade, ou quando o calo apertar mais um pouquinho, nós vamos parar, nós vamos murmurar e talvez abandonar tudo, sair da presença do Senhor. Então ele faz com que nós nos tornemos pessoas maduras e não passamos mais a depender de momentos, mas nós agora aprendemos que Ele está conosco todos os dias. Seja dia bom, seja dia mal, Ele está conosco todos os dias. E isso faz nós termos o quê? Esperança verdadeira. Entenda isso. Só pelo Espírito Santo nós vamos perseverar, ganhar experiência, ser aprovados e ter a verdadeira esperança em nossos corações. Você só luta sozinho se você quiser. E tenha cuidado com isso, porque nunca vai ser na força do nosso braço carnal. Nunca vai ser na dependência de alguém. Não, antes de tudo, seja dependente do Espírito Santo. Você pode ter sim uma pessoa cheia do Espírito Santo para te aconselhar, para orar por você. Nos momentos de mais dificuldade na minha vida, eu precisei de um amigo orando comigo, intercedendo pela minha vida, mas o tempo todo tendo a consciência que o Espírito Santo é o meu maior ajudador. Então pare de lutar sozinho. Você não vai conseguir, você vai se frustrar, você vai se ferir, você vai se enganar. Seja dependente do Espírito Santo. Deixe Ele conduzir a sua vida. Seja totalmente rendido a Ele. Eu tenho certeza que você vai viver algo novo, que você vai aprender a exercer essa verdadeira esperança na sua vida. E é o que acontece, o mundo pode estar caindo lá fora, o desemprego pode bater a sua porta, a enfermidade pode chegar, seja lá o que for de ruim que acontecer, você vai continuar com os seus olhos fixos nele, sabendo que Ele vai te ajudar, que Ele vai fazer você passar por tudo isso. E a esperança, a verdadeira esperança, vai continuar gerando prazer no seu coração de adorar ao Senhor, de seguir ao Senhor, de buscar ao Senhor. A alegria da salvação não vai murchar, mas ela vai continuar florescendo na sua vida dia a dia. E se essa palavra falou com você, me conta aqui nos comentários. Eu quero ler, eu quero orar por sua vida, no nome de Jesus. E já aproveita que você está comigo até o final desse vídeo. Compartilha essa palavra com outras pessoas. Se ela abençoa a sua vida,
Seja um canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. E não menos importante, não deixe de se inscrever no canal. É muito importante para que o canal continue crescendo, sendo relevante e o YouTube recomende os vídeos, as mensagens às outras pessoas. E se você quer me seguir mais de perto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram. Vai ser um prazer também ter você lá no Instagram me seguindo, compartilhando testemunhos. Todos os dias eu tenho postado vídeos falando da palavra do Senhor, trazendo reflexões de fé para mim e para a sua vida. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus.